A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Mais uma vez com vocês, pastor Fabrício Belo, e hoje eu vim trazer a vocês uma palavra específica sobre missão. Hoje é um dia especial, hoje completa 11 anos que eu fui enviado a um trabalho missionário na Europa, no continente europeu, exatamente na cidade de Madrid, Espanha. Faz 11 anos que meu pastor viu em mim e minha família, uma família missionária, e nos enviou para fazer a obra do Senhor. Eu e minha família não viemos aqui ao continente europeu buscar uma vida melhor ou buscar um recurso financeiro melhor para construir uma caminhada no Brasil. Não. Nós somos enviados como missionário. E nesses dias que estamos aqui fazendo a obra do Senhor, nos últimos dias, Deus tem me incomodado um pouco a trazer uma palavra e de claridade ou esclarecer algumas situações, como é uma obra missionária no continente europeu. Meus irmãos, há um pensamento equivocado o que é missão na Europa. Talvez porque a grande maioria dos pastores que estão na Europa ficam calados quando ouve situações, quando escuta situações que acaba nos constrangendo um pouco sobre o que é missão em Europa. Muita gente coloca a missão em Europa como uma missão simples, uma missão fácil a ser feita. Eu quero deixar claro a vocês que alma é alma, seja na Ásia, seja na África, seja na Europa. E cada um desses continentes tem suas particularidades diferentes. Cada um dos países que fazemos missão tem uma situação diferente. E o continente europeu também não é fácil fazer a obra de Deus. Mas fazer a obra do Senhor nunca é fácil. Por quê? Porque sempre temos um inimigo em comum, que é Satanás, que vem em confronto à obra de Deus. E nos últimos dias, mais ainda, tem visto comentários ou situações. Já há muitos anos eu vejo posicionamentos de vários ministérios, como se a obra missionária em Europa não necessita tanto de apoio, seja um apoio financeiro, um apoio de presença, um apoio simplesmente teológico, um apoio que nos fornece material específico para a Europa. Por isso que há alguns anos Deus tem colocado no meu coração uma construção de uma base missionária para treinamento de missionários para o continente europeu. Um treinamento missionário de uma missão transcultural. Não uma missão que nós trazemos de nosso país simplesmente, mas uma missão que nos ensina, uma base que nos ensina a fazer uma missão para que alcance o coração desse povo. Eu costumo falar que nós devemos muito a esse país, a esse continente. Devemos muito ao continente europeu. Através do continente europeu, missionários foram enviados ao Brasil, a toda a América do Sul, a América Central, a América do Norte e a África, a Ásia. Todos esses trabalhos missionários foram enviados por avivalistas ou por protestantes ou pessoas que foram direcionadas por Deus para estar levando a palavra do Senhor. O continente europeu, no dia de hoje, conhece muito bem a palavra de Deus. Conhece muito bem como foi os trajetos missionários e como foi a ação da igreja primitiva e até a igreja no dia de hoje. A situação é que não creiam mais. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que é fazer missão em Espanha. Um povo muito culto, um povo que conhece e um povo que vê a palavra de Deus como história, não como uma palavra, a palavra do nosso Deus Altíssimo. Um povo que, por situações que passaram por aqui, caso de algumas religiões anteriores, trouxe marcas profundas nas almas das pessoas. Muitas vezes, nós cometemos os mesmos erros. Por falta de treinamento, por falta de conhecimento, ou também por falta de amor às almas. Porque eu trago essa palavra no dia de hoje. Nós, desde já há um ano, nós fazemos um trabalho aqui que chama ID Europa. Como já falei para vocês, é um trabalho que nós estamos tentando desenvolver para a construção de uma base missionária. Mas com respeito, temos que respeitar sempre as leis do país, temos que abrir uma fundação. E para abrir uma fundação, necessitamos de recursos.
Necessitamos de pessoas que nos ajudem em oração, que nos ajudem em recursos, que nos ajudem com presença. A palavra de Deus nos ensina que a seara, e assim foi falado aos discípulos, a seara é muito grande. E eu falo para vocês, a seara no continente europeu, e eu vejo da minha situação, a seara em Espanha, ela é muito, mas muito grande. E poucos são os ceifeiros, de verdade. Há muitos ceifeiros. Há pessoas que estão dispostas, mas poucos são pela quantidade de almas que têm para ser alcançadas. O que muito dificulta, e eu vou falar pelo nosso país, vamos colocar assim, pelos evangelhos do nosso país, eu vejo que muitos olham a missão europeia de maneira, uma obra simples ou fácil a ser feita. Irmãos, 1,9%, 1,96% para ser mais exato, desse país crê em Jesus Cristo da mesma maneira que nós cremos. Não porque o país, o povo tem um coração duro, não. Porque nós temos muita dificuldade de expressar. E ultimamente tenho visto, nós temos também muitas pessoas contra a obra missionária na Europa. Não, pastor, não somos contra, são contra. Porque cada vez que nós tentamos fazer algum trabalho, algum evento, alguma situação, para proporcionar uma situação de que as pessoas vejam o trabalho que está sendo feito nas obras missionárias, muitos criticam, muitos levando contra o que estamos fazendo, porque acha por ser um país que vive a condição financeira melhor, a obra é mais simples. Que em outros países que a condição financeira não é tão boa como é ao país do continente europeu. Porque eu cito assim, ao país do continente europeu, porque o país sim é um país de primeiro mundo, mas si mesmo a obra missionária tem suas dificuldades e uma delas é financeira. Nem todos cooperam, nem todos têm condições de cooperar e não somos reconhecidos pelo nosso próprio país como obras missionárias feitas aqui por pessoas sérias. Por que eu falo assim a vocês? Pelos comentários que eu vejo. O desfavor que muitos fazem, levantando comentários prejudiciais à obra missionária em Europa. Prejudiciais de uma maneira que afasta as pessoas que talvez que têm interesse de vir a ser a obra missionária ou simplesmente fazer uma donação para um trabalho que é necessário aqui. Peço a vocês, antes de criticar, olhem, analisem, orem ou venham fazer a obra de Deus. Desperta. Porque a obra é muito grande a ser feita na Europa. Desperta. Os que criticam, que vocês estão levantando contra homens e mulheres que foram enviadas por Deus, pessoas enviadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a estar levando a palavra de Deus dia em dia sobre esse continente. Há pastores passando dificuldades terríveis. Há pastores entrando em depressão, há pastores lutando dia em dia para fazer uma obra que você está criticando ou você não tem condições de fazer, porque não tem coragem ou simplesmente não tem o amor necessário para fazer. Parem de criticar. Parem de levantar contra a obra missionária que está sendo feita na Europa. Necessitamos sim de ajuda, necessitamos de oração, necessitamos de palavras de ânimos, necessitamos de cursos teológicos, necessitamos de pessoas que vêm com treinamento para nos ajudar a fazer a obra do Senhor. E não critique aqueles que levantam para ajudar, não critique aqueles que levantam para fazer. Simplesmente façam. 11 anos. 11 anos eu e minha família deixamos por completo a nossa vida pessoal para fazer a obra de Deus. Não para agradar o coração de homens, mas porque reconhecemos um chamado que o nosso pastor ha colocado diante de nós. Assim que cremos que depois desse momento que tem uma legalidade espiritual sobre as nossas vidas, nós fomos abençoados por Deus de uma maneira que até hoje conseguimos caminhar dia em dia. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então orem para o dono da seara, para que envie ceifeiros. Essa é a nossa oração.